Olá, eu vim aqui no vídeo de hoje falar para vocês das principais diferenças do funcionamento da atenção de pessoas com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e de pessoas superdotadas. Qual que é a diferença do funcionamento da atenção de pessoas com TDAH e de pessoas que têm a superdotação? A atenção, ela em pessoas com TDAH, ela tem um déficit atencional, quando é o caso, tá? Porque a gente tem 3 tipos de apresentações clínicas. Dentro do meu curso de psicoeducação sobre a dupla excepcionalidade, eu falo com mais detalhes sobre os critérios diagnósticos do TDAH, os tipos de apresentações clínicas, mas são 3. Uma delas, a gente tem a predominância de sintomas de desatenção. Na outra, que é uma possibilidade clínica também, que é a apresentação combinada, que tem déficit de atenção combinado com sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, essas duas apresentações clínicas, né, desatenta, predominantemente desatenta e combinada, elas predominam também sintomas de déficit de atenção. O que isso significa? Que a desatenção, a sustentação da atenção dessa pessoa, ela é deficitária, por isso chama déficit de atenção, que é diferente de uma desatenção, de lapso de atenção. Eu tenho até um vídeo muito interessante aqui no meu canal do YouTube, em que eu faço essa diferenciação. Qual que é a diferença de um déficit atencional para um lapso de atenção? Então não é um lapso, é um déficit, ou seja, isso inclui e significa que tem prejuízos significativos. A desatenção causa muitos prejuízos na vida daquela pessoa, no seu funcionamento pessoal, social, cognitivo, né, interpessoal. Então, ela tem prejuízos em vários ambientes de forma significativa. Ela tem um sofrimento relacionado a esse sintoma. A desatenção, que também pode ser uma característica, né, de pessoas com altas habilidades de superdotação, é uma desatenção em que eu vou contar para vocês um caso de uma criança que chegou para mim para ser avaliada, né, no meu consultório, em que a principal queixa era de desatenção e a mãe queria saber se ela tinha um TDAH. E aí, então, fiz a anamnese, fiz a entrevista com os pais, fiz a entrevista com a escola, entrevistei a criança e também fiz toda a parte de aplicação dos instrumentos de avaliação, de testes, escalas e tudo mais. O que eu cheguei de conclusão no final? Lá na anamnese, quando eu fui entrevistar a mãe e a professora, existia um histórico familiar, um contexto familiar em que ao qual, né, a criança estava inserida desde o nascimento, que era fator de risco para a saúde mental dessa criança de uma forma precoce. Ou seja, para um adoecimento de humor emocional relacionado às questões ali, conflitos familiares. Ou seja, a criança apresentava um quadro ansioso de forma muito precoce, né? Uma ansiedade infantil. Essa ansiedade estava atrapalhando o funcionamento aí da atenção dessa criança na escola. Então ela ficava agitada, mas ela ao mesmo tempo terminava as tarefas antes dos colegas, então ela era uma criança extremamente rápida para terminar as tarefas. E quando já tinha terminado, levantava da carteira e ia ficar rodando de carteira em carteira, atrapalhando os colegas e acabava conturbando a sala de aula, né? Então, se você faz uma avaliação muito rápida, sem aprofundar muito na anamnese, vai só para os testes lá e acha alguma coisa de atenção, você rapidamente pode falar, nossa, é sim um déficit de atenção, é TDAH. E essa criança não tinha TDAH. Foi um caso em que eu descartei. Cheguei na conclusão de que a criança tinha indícios da possibilidade de altas habilidades, superdotação, junto com um quadro ansioso. Então, isso estava atrapalhando a atenção dela, mas não era um caso de TDAH. Justamente porque tinha essa questão, se a gente for avaliar, né? Nossa, atrapalhava os colegas, então é um prejuízo no ambiente escolar. Ela não tinha prejuízo. Ela terminava rapidamente as tarefas, que é típico de crianças aí com altas habilidades por dotação, são muito rápidas, um raciocínio rápido, aprendem de uma forma mais rápida também, terminam as tarefas e elas tendem a ser inquietas. São crianças que têm uma inquietação que não é a hiperatividade do TDAH.
Então, isso torna elas, a um olho, né, mais cru, que não é um olhar especialista para aquela criança, dá uma ideia de uma criança hiperativa, de uma criança que não para quieta, de uma criança que lembra muito a hiperatividade do TDAH, mas não é TDAH. Então, essa criança tinha aí alguns sinais precoces de altas habilidades juntamente com um quadro ansioso, um sofrimento emocional relacionado a várias questões que ela viveu desde que nasceu, desde bebezinha. Então, olha que interessante, né? Quando a gente fala de TDAH, a gente fala de déficit atencional. Um déficit significa um prejuízo muito significativo em que a pessoa tem um grau importante, significativo de sofrimento relacionado à desatenção. É muito diferente das características que eu citei agora dessa criança que eu avaliei, com altas habilidades, um quadro ansioso. É muito diferente porque a pessoa ela tem um esforço, seja criança, adulto, adolescente, idoso, ela tem um esforço consciente e mesmo assim ela tem muita dificuldade em sustentar a sua atenção por muito tempo, junto com um déficit motivacional. Então, por isso que as pessoas com TDAH ficam aí pulando de tarefa em tarefa, fazem um monte de coisas, iniciam várias atividades, pela dificuldade de sustentação da atenção na mesma coisa, porque fadiga, porque cansa ficar na mesma coisa por muito tempo, e também pelo déficit motivacional junto, que é típico de pessoas com TDAH, junto com esse déficit atencional. Então, é uma atenção, um funcionamento atencional no caso de pessoas com TDAH, que tem junto um componente aí de déficit motivacional. É um prejuízo muito diferente, é uma forma, uma característica clínica muito diferente aqui do caso que eu falei da criança com altas habilidades e um quadro ansioso junto. Interessante isso, né? Deixa seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, sobre tudo que eu comentei e também, né, dá o gostei, compartilhe à vontade e vamos divulgar cada vez mais esses conteúdos aí para todas as pessoas. O que que eles têm aqui? Isso daqui tem os direitos autorais do artigo, tá? Então, eu tirei de lá, desse artigo anterior. Essa figura, o que que ela vai contar para nós? Ó, essa daqui é a hipótese, a grande hipótese dos neurônios espelho, para explicar o que que acontece, né, com pessoas autistas, que é as condições aqui B, C e D. Então, aqui é o que seria um funcionamento neurotípico. O que que é esperado? Ó, tem o córtex pré-frontal,